É disciplinado do Tribunal de Justiça Esportiva da Federação Paulista do Estado de São Paulo, e desde já pregou o primeiro processo, 835/2024, e passo a palavra ao relator, Dr. Wesley. Da pauta, 835/2024, não envolvendo o Atlético Monteazul e Botafogo Futebol S.A. Pela pauta nacional, a Procuradoria apresentou denúncia contra o senhor Luiz Fernando Monsenco, fotógrafo da delegação Botafogo Futebol, porque nos 93 minutos de jogo, dirigiu ao quarto árbitro, para o terceiro estilo, proferindo as seguintes palavras do lado. Isso é merda, filho da puta, vocês roubaram, nós, foi pênalti, caralho, tomaram o seu quarto árbitro, fecha o lápis. Outro no ataque foi narrado, invadiu o campo, dirigiu até a arbitrária para contestar a decisão, proferindo novamente o seguinte: abre aspas, foi feito de caralho, tomando o tempo, fecha aspas. Não houve, no relato da sua, uma identificação como credenciado pelo fotógrafo, e no relatório do diretor do jogo, ele informa que, após a solicitação da credencial, o mesmo se validou ao vestiário sem apresentar. Por esse motivo, a Procuradoria tem complemento com base no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, e 258, dando do CBJB contra o denunciado. Represente a defesa, a vítima, o envolvimento pessoal, e vocês também uma relação. Obrigado, Dr. Wesley. Teremos testemunha, doutor, é isso? Depoimento pessoal. Depoimento pessoal. É gravado. Então, vamos escutar primeiro o testemunho, depoimento pessoal é o último que a gente ouve. Se a gente puder ver, então, o vídeo da testemunha. Olá, sou o Erickson, zagueiro do Botafogo, passando aqui para relatar sobre o que foi falado na súmula sobre o nosso assessor de imprensa no jogo entre Botafogo e Monte Azul. Dizer que o nosso assessor de imprensa somente entrou em campo para me retirar, para que eu pudesse dar entrevista após o jogo. E não houve xingamentos, não teve nenhuma troca dessas com o árbitro, o quarto árbitro que seja. Ele somente foi lá para me retirar e a fala dele é sobre colocar na rede social do Botafogo o que realmente aconteceu dentro de campo. E nada mais, sem xingamento, sem conflito, nada. Obrigado. Qual o nome do doutor mesmo? Felipe. Doutor Felipe. Doutor Felipe, tem mais alguma testemunha? Sim. Alexandre Pega, médico. Bom dia, meu nome é Alexandre Vega, sou médico do Botafogo. Estou aqui para relatar o que aconteceu após a partida entre Botafogo e Monte Azul. Monte Azul, Botafogo, no caso. Após o término da partida, o nosso assessor de imprensa, o Luiz Cossenzo, veio em direção ao banco de reservas, onde eu estava, e os demais atletas, onde foi questionado pelos atletas não se havia sido pênalti no último lance. Ele afirmou que sim. Aí os atletas queriam ver as imagens dele. Ele precisou ir buscar o atleta nosso para a entrevista, como sempre faz todos os jogos, podemos ir embora. Nessa confusão que os atletas estavam lá perto dele, o árbitro passou. Eles começaram a interpretar o árbitro também. O quarto árbitro reprimiu o Luiz e falou para ele parar com aquilo. Ele falou que só estavam tentando que os jogadores, tirar os jogadores lá e que eles depois vissem as imagens nas redes sociais. Aí o quarto árbitro prontamente falou, se colocar nas redes sociais vai ser igual para você. Achei muito estranho, mas foi isso que houve. Ele obedeceu, não ofendeu o árbitro, não teve agressão, não teve nada demais. Apenas esse tumulto, e ele foi tentado ser intimidado pelo quarto árbitro, na minha opinião, e foi embora, saímos de campo e fomos embora. São só essas duas testemunhas, é isso? Vamos ouvir o depoimento pessoal do senhor Wesley. Desculpa, do Luiz. Boa tarde a todos.
Tudo bem, senhor Luiz? Tudo bem. O senhor está aqui na condição de depoente, não de testemunha. Então, o que o senhor tem a nos dizer a respeito dos fatos, do que está sendo colocado aqui em relação ao que o senhor ouviu até agora? Eu pedi para o Dr. Felipe, advogado do Botafogo, para vir presencialmente fazer minha defesa. Primeiramente, com relação, foi citado na súmula que eu não estava credenciado no jogo, né? Eu fiz as fotos do jogo, as fotos saíram no site da Federação Paulista de Futebol. Eu conversei com o delegado no intervalo da partida, por causa que eu reparei que estava vendendo bebida alcoólica nas arquibancadas do estádio do Monte Azul. Relatei isso para ele, e o delegado falou assim para mim: pode vender bebida alcoólica porque é uma lei municipal. Eu falei: eu não tenho conhecimento disso, mas só vim relatar para você isso daí. Aí depois ele veio ainda conversar comigo, disse que ligou na Federação Paulista de Futebol e que a polícia ia atuar caso estivesse vendendo bebida alcoólica mesmo. Então eu tive um contato com o delegado durante o jogo, antes do jogo e depois do jogo. Eram 5 pessoas que estavam lá de imprensa. Era eu, cinegrafista do Botafogo, cinegrafista do Monte Azul, fotógrafo do Monte Azul e um outro fotógrafo de Ribeirão. Então era muito fácil ele ver se eu estava credenciado ou não. Não tinha mais gente. Esse é o primeiro ponto. Então eu quero dizer que eu estava credenciado e ele sabia disso. E ele colocou na súmula ali que eu não estava credenciado. O segundo ponto, no final do jogo teve um pênalti a favor do Botafogo, como foi dito pelas duas testemunhas ali. A gente viu na câmera, porque a gente estava filmando atrás do gol, na hora que saiu o pênalti do Botafogo, e foi aos 45, 47, 48 minutos ali do segundo tempo. E aí eu saio de trás do gol, que é onde fica o assessor de imprensa, eu estava como assessor e fotógrafo, fui até o meio de campo para pegar o jogador para dar entrevista, que é um protocolo da Federação Paulista de Futebol em todos os jogos, Série B do Brasileiro, Campeonato Paulista. E aí o banco de reservas do meu time falou: foi pênalti, foi pênalti. Falei: foi pênalti, claro, foi pênalti, claro. O jogador foi derrubado, foi desse jeito. E o quarto árbitro começou a falar para mim: para de criar tumulto, você não tem que falar para ninguém que foi pênalti. Não, eu falei: só tô falando que foi pênalti para os meus jogadores, para os jogadores do meu time. Não tô falando nada demais. Ele falou: fica quieto, fica quieto. Eu falei: tá bom. Acabou o jogo, eu fui buscar o jogador para dar entrevista no campo, ele estava conversando com o árbitro. Não invadi o campo, é o protocolo da federação de trazer o jogador para dar entrevista, não invadi campo nenhum. Aí o quarto árbitro falou assim: ele tá criando tumulto do lado de fora. E inclusive o árbitro da partida foi super educado e falou assim para mim: se eu errei, eu vou ser julgado aqui. Tem as pessoas que estão acompanhando, o delegado da partida, tudo. Eu falei: tudo bem, nós vamos colocar nas redes sociais do clube o lance que foi pênalti para mostrar que foi pênalti. Aí o quarto árbitro começou a falar assim: se você colocar, eu vou pesar na súmula contra você. Se você colocar, eu vou pesar na súmula contra você. Eu falei: tudo bem. Foi o relatado, não teve xingamento nem da minha parte, nem da dele, não teve xingamento nenhum. Eu reclamei sim, eu errei, de falar: foi pênalti claro pra gente, e vocês não deram. Isso eu assumo que eu errei mesmo, porque eu acho que eu não tinha que falar com o árbitro, eu acho que nem sei se eu tinha que falar com o meu banco de reservas se foi pênalti ou não. É isso que eu tenho a declarar. Senhor Luiz, vou passar a palavra ao relator, para que ele possa fazer as perguntas dele, Lógico. depois aos demais, e aí eu passo depois a palavra à Procuradoria e ao seu advogado, tá certo? Então, com a palavra o relator, Dr. Wesley. Boa tarde. Obrigado pelo esclarecimento. Sim. Tem algumas perguntas. Qual é a função do senhor? Eu sou assessor de imprensa do Botafogo, sou fotógrafo e transmito as partidas do Botafogo da categoria sub-20 da Copa Paulista, quando a federação permite. Desde 2019. Não, primeira vez que eu venho no tribunal. Obrigado. Passo a palavra agora ao doutor Tucunduva. Doutora Evandra. Sem perguntas, presidente. Obrigada. Bom, eu também não tenho mais questões, passo então a palavra à Procuradoria. Bom, presidente. Primeira vez aí. Bom, presidente, primeiramente, boa tarde a todos. A Procuradoria vem aqui diante do processo 835, após analisar que as testemunhas falaram, disseram. É evidente que não foi comprovado de forma alguma que o senhor Luiz Fernando Consenso não adentrou o campo, também não foi demonstrado, não foi juntado o credenciamento de fato que ele diz que que estava. Portanto, é necessário averiguar a presunção de veracidade da súmula e, nesse sentido, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Obrigado. Passo a palavra ao defensor. Posso liberar o Luiz? Porque ele Pode liberá-lo, sim, desculpa.
É que caso um dos senhores tivesse Ah, não, algo a claro. perguntar, eu mantive ele aqui. Obrigado, senhor Luiz. Obrigado, presidente. Primeiramente, gostaria de cumprimentar essa comissão, a minha primeira vez aqui presencialmente no TJD. Não sei se é de conhecimento dos doutores, pelo meu escritório ser em Ribeirão Preto, eu costumo fazer as defesas de forma escrita, e achei até importante, nesse julgamento de hoje, me apresentar para ter esse primeiro contato inicial presencialmente com os doutores, uma vez também que tenho a honra de participar do direito desportivo aqui nesse estado de São Paulo, que inclusive é um precedente para diversos outros tribunais ao redor do Brasil, e vi nesse processo uma oportunidade de fazer certos esclarecimentos, juntar provas para uma questão que é de extrema importância e que é cotidiana aqui nesse tribunal, é cotidiana na minha atividade como advogado de clubes, que é a questão da presunção de veracidade da súmula. Esse caso, o processo 835, primeiramente também gostaria de esclarecer algumas outras situações. Pela primeira vez, a gente traz um denunciado para fazer o seu depoimento pessoal junto a esse tribunal, para dar o seu esclarecimento, dar as suas versões, a narrativa do denunciado com relação aos fatos, e também com a juntada de provas testemunhais que a gente conseguiu colher, tanto do jogador do Erickson, que fez parte ali daquele final do jogo, que o Luiz ele tentou passar para fazer a entrevista, e também o médico que presenciou os fatos. O Luiz, conforme foi dito e até esclarecido na pergunta que o relator ele fez, desde 2019 ele está no Botafogo, mais de 6 anos assumindo diversas funções no Botafogo, desde narrador das partidas, inclusive como assessor de imprensa, administrador das páginas do Instagram do Botafogo, assessor de imprensa até mesmo de jogos que não são do Botafogo, nos jogos que temos no nosso próprio estádio, como foi no caso na semana passada, entre Corinthians e Red Bull Bragantino. E o Luiz ele tem uma certa trajetória nessa função em mais de 6 anos, nunca teve uma denúncia a seu desfavor, é a primeira vez em que ele é chamado aqui para esse tribunal, e tanto para o tribunal do STJD, nunca chegou a ter nenhuma denúncia a nível nacional ou a nível estadual. Mais de 6 competições nacionais, entre Série B, Série C, Copa Paulista, Campeonato Paulista, graças a Deus a gente nunca caiu para 2, ainda bem estamos na 1 desde então. Então, a gente já tem uma certa trajetória do Luiz com uma conduta ilibada dentro do seu clube, sem ter maiores questionamentos com relação a represálias, seja de delegado de partida, seja do próprio árbitro. E então, a conduta ilibada e até a própria não reincidência de outras ocorrências do CBJD fazem com que a gente também possa presumir uma certa veracidade do seu testemunho. E, inclusive, a própria disposição de vir aqui presencialmente, eu na função de advogado, Luiz na função de denunciado, para poder fazer esses esclarecimentos. O Luiz, conforme a gente tinha dito anteriormente, também, antes de estar aqui no Botafogo, tem uma trajetória na comunicação, trabalhou na Folha por inúmeros anos. Na Folha é um veículo de comunicação muito expressivo aqui no Brasil, e desejou sair da Folha para poder ir para o Botafogo, que é um sonho, uma realização até mesmo do Luiz, do seu pai, botafoguense fanático, e não pensou 2 vezes antes de vestir a nossa camisa. Bom, senhores, essa questão da própria denúncia que a gente tem, primeiro eu vou por partes, a questão da invasão de campo, conforme relatado, até mesmo pelo Luiz, pelas próprias pessoas que participaram desse jogo, o Luiz ele estava credenciado para essa partida. Se não fosse credenciado, ele nem com o clube ele poderia adentrar. Todos nós somos sabedores de quais são os procedimentos em que a Federação Paulista ela adota para ingresso de qualquer que seja o participante daquela partida, seja a comissão técnica, seja os demais funcionários. Eu até mesmo quando o Botafogo, a gente tem o setor jurídico dentro do próprio clube, dentro do próprio estádio, e eu tenho até vezes que eu não posso adentrar em alguma outra parte quando eu não estou credenciado,
e tem uma represália por parte dos delegados de partida, de todas as operações dentro do campo. Então, como a gente pode interpretar que houve uma invasão de campo do Luiz em sua função, desde o início da entrada no jogo em Monte Azul, porque se fosse até em Ribeirão Preto, a gente compreenderia uma certa familiaridade da imagem do Luiz no estádio, mas foi em Monte Azul. Ele entrou com o ônibus do Monte Azul, teve todo o acesso que um funcionário credenciado teria, fez a função de como credenciado, participou como fotógrafo, esteve no mesmo setor onde os demais fotógrafos que cobriram a partida estiveram. Então, a função como fotógrafo do clube visitante foi feita. Me espanta a interpretação de invasão de campo, uma vez que o próprio delegado da partida teve contato com o Luiz no início, no meio e no final do jogo. Todos os árbitros tiveram contato com o Luiz. Eu já presenciei inúmeros casos de invasão de campo, de que na primeira oportunidade que um delegado de partida ele pode, para questionar o credenciamento de certa pessoa que está nos arredores do gramado, eles não hesitam em questionar. Então, desde o início até o final do jogo, o Luiz ele esteve efetivamente participando. E o credenciamento é feito pelo Botafogo e com a anuência da Federação Paulista. A Federação Paulista de Futebol até mesmo compartilhou nas suas redes sociais uma foto tirada pelo Luiz nesse jogo, que foi até juntada no processo. Todas as funções como um fotógrafo do Botafogo foram exercidas. Da mesma forma, me causa certo espanto a gente levar a uma interpretação de invasão de campo nessa partida e o Monte Azul, então, não ser denunciado pelo artigo 213 do CBJD, uma vez que, caso haja a invasão de campo, deveria o Monte Azul, como mandante, reprimir qualquer invasão que ocorresse dentro do gramado, e não foi o que ocorreu. Então, dentre todas as interpretações possíveis, a última que eu posso levar em consideração é de que o Luiz estaria ali invadindo o campo. Estava, sim, atuando em favor do seu clube, atuando desde a parte da fotografia até assessor de imprensa, porque precisou pegar o jogador para dar os seus esclarecimentos no final da partida. E acho que é uma situação até mesmo que, por própria anuência da Federação Paulista, não tem como eu classificar isso como uma invasão em campo ou um funcionário que estaria descredenciado para atuar ali como fotógrafo da partida. Passando para o segundo ponto, que seria, além da invasão de campo, as ofensas que foram proferidas segundo a narrativa do quarto árbitro, aqui estou eu numa função muito difícil para um advogado que a gente conhece muito bem do nosso CBJD, que é confrontar a presunção relativa de veracidade da súmula. E me filio até mesmo a outros prestadores de serviço, outros advogados, até mesmo procuradores do STJD, que se filiam a uma oposição um pouco mais criteriosa com relação à presunção de veracidade da súmula. E me filio até mesmo ao meu grande ilustre amigo procurador Fabrício Souza, da 4ª Comissão do STJD, João Marcos Siqueira, que também tive um contato com ele para conversar sobre presunção de veracidade da súmula em processos anteriores, em que a gente precisa começar a adotar um certo critério para levar em consideração essa veracidade da súmula, e o que eu, inclusive, estou vendo uma certa mudança em alguns processos do próprio STJD. Por quê? Eu até mesmo compartilho uma situação de um processo que a gente pegou lá do STJD da 5ª Comissão, desculpa, em que houve uma ofensa proferida por um jogador e o próprio árbitro da súmula, ele colocou como testemunha um outro jogador que ouviu as palavras e as ofensas dirigidas a esse árbitro como uma maneira de provar, né, de uma certa forma, o que foi proferido ali naquele instante. Da mesma forma, também a gente tem um relatório da partida, né? A gente sabe muito bem que no final dos 2 jogos a gente tem a súmula da partida, que é feita pelo árbitro
para verificar as questões que são feitas em campo, e do relatório do jogo do delegado da partida, responsável por todas as questões dentro de campo, fora de campo, que não podem ser, de certa forma, observadas a todo momento pelo árbitro da partida. Se a gente for tentar considerar um outro testemunho, que seria do próprio delegado da partida, que estava atuando na partida, o próprio relatório do jogo, ele informa, o árbitro da partida fala que foi informado pelo quarto árbitro. Ele não, no instante em que o Luiz ele estava naquela, não vou falar de confusão, porque não foi confusão, foi uma conversa que, de certa forma, houve até uma ameaça por parte do quarto árbitro, onde estaria o delegado da partida para não informar o que ocorreu ou deixou de ocorrer. Ele, de certa forma... Doutor, só para, como estamos dando, se o doutor puder concluir. Não, claro, um minutinho desculpa. final, por favor. No relatório da partida, ele só reproduz o que estava na súmula, só reproduz que o quarto árbitro estava, que o quarto árbitro informou que foi xingado pelo Luiz. Então, a gente tem aqui provas testemunhais, eu tenho o depoimento pessoal do Luiz tentando confrontar o que está nessa súmula, para a gente tentar conseguir reinterpretar o que foi escrito nessa súmula, diante da dificuldade que temos de acesso, até mesmo de participar virtualmente desse tribunal. Todos os esforços foram feitos para a gente conseguir retirar essa presunção de veracidade da súmula. Então, a defesa, nesse momento, pugna pela desclassificação do artigo 258 e absolvição do denunciado e, alternativamente, pela sua conversão em advertência. Agradeço a atenção de todos e colocamos aqui à disposição para demais esclarecimentos. Muito obrigado, presidente, muito obrigado, Procuradoria e demais membros da primeira comissão. Obrigado, doutor Felipe, né? Seja muito bem-vindo a esse tribunal. A gente olha com muitos bons olhos os comparecimentos, tanto presencial das partes, testemunhas, colegas advogados. A súmula tem a sua presunção de veracidade, mas para muitos de nós, não vou dizer para a totalidade, relativa. Então, justamente por isso, o comparecimento, a disposição em esclarecer os fatos, os vídeos e todo tipo de prova que é trazido, trazem a esses auditores também os elementos necessários para analisarem um caso concreto. E mesmo os advogados do sindicato, que muitas vezes tentam fazer um grande trabalho aqui na defesa, mas sequer tem algum indício de prova para isso. Então, seja sempre muito bem-vindo nesse tribunal, fique à vontade para sustentações, trazer testemunhas e as partes aqui. Passo a palavra, então, ao relator. Realmente chama a atenção como ele conseguiu trabalhar a partida toda, como ser levantado essa questão anteriormente. Eu vou voltar para o adversário. No entanto, tanto o relatório da partida, quando pedido e como o relatório da partida, quando solicitada a credencial, ela não foi apresentada. Por esse motivo, eu voto pela condenação, então eu estou apenas pela advertência. Considerando também a criminalidade e consequências que foram denunciadas. Como voto. Obrigado, doutor Wesley. A proposta do relator é 15 dias pelo 258, parágrafo 2º, e advertência pelo 258B, considerada já a primariedade. Como vota, doutor Tucunduva? Senhor presidente, gostaria de cumprimentar o nobre defensor pela sua combatividade, por trazer a esse tribunal de tão longe
né, o depoimento pessoal. E o meu entendimento também é que, apesar deste depoimento, não foi o suficiente no processo para que se absolva no artigo 258 e, portanto, em relação a isso, acompanho o relator. Já no 258B, me parece sim que no caso de não haver credencial, né, não haver a credencial, ele não conseguiria ter trabalhado durante todo o jogo, de modo que peço licença ao relator para absolvê-lo em relação ao 258B. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Tucunduva. Doutora Evandra, como vota? Boa tarde, presidente. Faço das minhas palavras, das palavras dos meus colegas, a minha palavra ao nobre defensor. Eu acompanho o voto divergente. Obrigado, doutora Evandra. Eu cumprimento o relator pelo seu voto, peço vênia também e vou aderir ao voto divergente em relação ao 258B, mas manter em relação à relatoria, que também é mantido pela divergência em relação ao 258, parágrafo 2º. E deixar claro aqui para o doutor Luiz Fernando que é importante o comparecimento, mas a gente entender que as regras, por mais que as palavras não sejam as mesmas que a súmula trouxe em relação ao quarto árbitro, não, e o senhor fez uma reflexão muito saudável aqui na sua fala, talvez a reflexão que vale a pena no próximo momento é entender se, não sendo sua função no jogo, discutir se foi ou não pênalti, querer discutir isso ali em campo, né? Seja mostrando foto, vídeo, ou o que viu ou deixou de ver. Não é propriamente a função para a qual o senhor estava ali desenvolvendo a sua atividade. E isso pode, dado o calor da emoção, dado o momento do jogo, final, dependendo do resultado, levar até um tumulto ainda maior. Então, a gente busca nessa comissão disciplinar aplicar penas proporcionais, mas também que tragam a reflexão, não só discutindo aqui a presunção de veracidade da súmula, se as palavras proferidas foram aquelas ou não, mas a atitude em si de desempenhar uma função que não é aquela esperada da sua função em campo, pode por si só já ser repreendida, porque pode levar a algum desdobramento não desejado para a partida. Então, só com essas considerações, doutor Felipe, e também agradecendo a presença e as considerações do doutor Luiz, declaro o resultado. Então, por maioria de votos, aliás, por unanimidade de votos, fica aplicada uma pena de 15 dias por infração ao 258, parágrafo 2º, e por maioria de votos, fica absolvido em relação à sanção do 258B. Passo agora ao próximo caso, processo 836-2024, e passo a palavra à relatora, a doutora Evandra Boteon. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres auditores, procuradoria, defensores. Processo 836 de 2024. Um jogo. Perdão. Jogo entre Esporte Clube São Bento, Red Bull Bragantino, futebol, Copa Paulista Profissional, realizado em sábado, 27 de julho de 2024. O denunciado é o senhor Luiz Fernando Andrade Teixeira, no artigo 258, caput do CBJD, da equipe Red Bull Bragantino. Conforme o relato do árbitro, por proferir palavras ao seu adversário, o senhor Samuel Henrique dos Santos, número 22. Abro aspas, vai tomar no seu cu, seu arrombado, vai se fuder. Fecha aspas. É esse o relatório, presidente. Obrigado, doutora Evandra. Pergunto o nome da defensora? Doutora Alice, tem alguma prova a ser produzida? Não. Não? Então eu vou passar primeiro a palavra à Procuradoria para se manifestar, que é a autora da denúncia, e depois eu passo à senhora, tá bom? Claro, obrigada. Obrigado. A palavra está com a Procuradoria, então. Presidente. Obrigado. Presidente, primeiramente agradecer a presença da advogada. Tendo em vista que não há produção de prova, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Muito obrigado, doutor. Não anotei o nome. Henrique, doutor Henrique. Doutora Alice, a senhora está com a palavra.
Obrigada, boa tarde, presidente, boa tarde, relatora, boa tarde a todos aqui presentes. Em primeiro lugar, a gente gostaria de ressaltar que nós consideramos muito importante, inclusive o clube também considera muito importante, a presença do senhor Luiz hoje, mas em decorrência da agenda do clube e de uma viagem que está acontecendo fora de São Paulo, ele não pôde comparecer. Inclusive, por conta da agenda, também não foi possível trazê-lo de forma virtual, mas nós gostaríamos de deixar registrado que, até em deferência a essa comissão e a esse julgamento, era de nossa vontade que ele estivesse presente aqui. Mas, sem prejuízo da sua ausência física ou virtual aqui, nós consultamos o preparador físico sobre o que aconteceu no referido lance, porque consideramos que o relato da súmula deixa os fatos nebulosos, os novos fatos nebulosos. Porque em condições normais, em que situação um preparador físico se referiria ou indagaria um jogador da equipe adversária? Então, para tentar elucidar um pouco os fatos, nós consultamos o preparador físico e, pelo que foi relatado por ele, ele estava na área designada aos atletas do Red Bull Bragantino, fazendo o aquecimento com os atletas do Red Bull, quando ocorreu uma falta na beira do campo e ele, ao falar com um atleta do Red Bull Bragantino, foi abruptamente expulso. Então, por conta de potencialmente uma confusão na arbitragem, peço desculpa, ele foi expulso de forma abrupta e, conforme demonstra a súmula, não resistiu à expulsão ou causou qualquer tipo de confusão ao ser expulso. Dessa forma, fica claro que o preparador sabe das suas funções, sabe de suas atribuições, sabe que não é papel dele se referir aos atletas da equipe adversária, à arbitragem. Até por isso, como está demonstrado nos autos, o preparador físico é primário e ele tem completa consciência de quais são suas atribuições. Uma coisa importante também de se ressaltar é que as palavras, os dizeres relatados em súmula causam dúvida até hoje e discordância nos tribunais deste país, inclusive no STJD, quanto à aplicação de cartão amarelo e até mesmo de cartão vermelho. Então, não só não fica aprovado nos autos o que de fato aconteceu, como também a própria aplicação do cartão vermelho direto pode ser indagada. Então, novamente, reitero que o preparador físico é primário, ele demonstra a sua plena ciência de suas funções e da sua aderência aos regulamentos dessa federação, e também não causou nenhum prejuízo à partida, conforme a ausência desses fatos estão presentes na súmula. Então, considerando que não fica claro o que aconteceu de fato no lance, que o denunciado é primário e que não houve prejuízo à partida com a sua expulsão, essa defesa requer a absolvição do denunciado e, caso não seja esse o entendimento dessa comissão, requeremos que seja aplicada a pena mínima convertida em advertência. Agradeço e fico à disposição para demais esclarecimentos. Obrigado pela sustentação, doutora Alice. Passo a palavra à relatora, doutora Evandra. Obrigada, presidente. Obrigada, nobre defensora. Então, dado ao fato do preparador ser primário, o meu voto é que seja tipificado no 258, com a suspensão de uma partida. Esse como voto de Obrigado. presidente. Passa a palavra, então, doutor Wesley. Obrigado, doutor Wesley. Doutor Tucunduva. Eu acompanho o voto divergente, presidente. Obrigado.
Eu acompanho o voto divergente também, desde já cumprimentando a relatora pelo seu voto proferido. Então, fica aplicada uma sanção de uma partida convertida em advertência, correto? Esse é o resultado por maioria de votos. Obrigado, doutora Alice. Passo agora ao terceiro de preferência, que é o 913/2024, número 8 da pauta. Relatoria, doutor Wesley. Quem passa a palavra? Notificação do artigo 234A, parágrafo 1º, do por conta do ter buscado receber um chute na perna do seu adversário, do seu Gustavo Oliveira, após uma disputa de bola, quando a bola já se encontrava fora do campo de jogo. O jogador atendido, precisou ser atendido e tornou a bola atendida também. Obrigado, doutor Wesley. Passo a palavra. Tem testemunha? A parte vai ser ouvida, é isso, doutor? Qual que é o nome do doutor? Doutor Alberto? Então, por favor. É o senhor Edson, é isso? Microfone... tá. O senhor pode deixar o microfone com ele? Deixa o documento ali com o João. O senhor tem um documento? Eu tenho, mas não trouxe, era pelo celular, acabou a bateria. Tem algum carregador compatível com o dele? Sabe qual que o telefone que é? USB tipo C. Será que alguém tem algum compatível? Ou depois mando? Depois regulariza a questão do documento? Tá certo, então. Não tem prova testemunhal, nada. É só depoimento pessoal, é isso? Tá certo. Então, senhor Edson, eu vou passar a palavra ao senhor e logo em seguida já o relator, na verdade, para começar lhe perguntando, aos demais auditores, depois eu passo à procuradoria e ao seu advogado, tá certo? Então, desde já eu passo a palavra ao relator para poder interrogar a parte. Doutor Wesley está com a palavra. Boa tarde, Edson. Boa tarde. Obrigado pela presença. Eu gostaria que você relatasse o que aconteceu durante a denúncia. Boa tarde a todos. Foi isso mesmo que aconteceu, que está na súmula. A gente estava perdendo o jogo de 3-0 e esse mesmo jogador provocou a gente no banco. Aí eu fui dar um drible nele, dei um drible nele e acabei acertando um pontapé nele, mas eu fui expulso, foi minha primeira expulsão também. Eu nunca tive outra expulsão. Foi minha primeira expulsão, não falei nada pro juiz da partida e saí do jogo. E entendi como justo também a expulsão. Obrigado, doutor Tucunduva. Tem alguma questão? Doutora Evandra? Sem perguntas. Sem perguntas, presidente. Procuradoria? Presidente, primeiramente gostaria de agradecer o comparecimento do atleta, bem como do advogado. Tendo em vista que o próprio atleta reitera o que foi relatado em súmula, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Obrigado, doutor. O defensor tem alguma pergunta para fazer? Ainda não é defesa, vou passar para a Procuradoria falar a respeito da denúncia. O senhor tem alguma pergunta para fazer a ele? Você teve intenção? Pode ficar sentado, continue permanecer sentado aqui, por favor. O doutor pode sentar aqui nesse microfone e deixar o microfone sem fio com ele. O doutor pode fazer desse fixo aqui, acho que vai ficar mais fácil das duas coisas funcionarem juntas. Obrigado, doutor Wesley. Você teve intenção? Eu não tive a intenção. Então foi um momento de... Isso, foi ali uma coisa momentânea. Você acertou ele com força ou foi só... Não, foi mais pelo ato, né? Mas não foi com força tanto que ele foi atendido e voltou pro jogo. Você se arrepende do ato? Me arrependo, lógico que me arrependo. Isso aí me prejudicou. Estou satisfeito. Obrigado. Senhor Edson, o senhor está liberado para voltar a sentar ali. Pode deixar o microfone ali na ponta da mesa.
Agora sim, dando continuidade, eu passo a palavra à Procuradoria para as razões de acusação. Presidente, agradeço a palavra novamente. Como já foi relatado pelo atleta, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Obrigado, doutor Henrique. Passo a palavra agora ao defensor. Agora sim, para o senhor fazer a sua exposição e explanação do ponto de vista da defesa. Atleta exemplar, nunca teve punição. Ele realmente, naquele momento, o pessoal do São Bernardo falou: "Ih, vocês estão fora." Ele perdeu um pouco a razão. Mas nunca teve intenção de ferir nem machucar ninguém. Tanto é que o atleta voltou a campo. Então, eu reitero, que seja desclassificado por 250, parágrafo 2º, com advertência. Não, tá? Estou satisfeito. Obrigado. Obrigado, doutor. Passo a palavra ao relator, doutor Wesley. Já levando em consideração uma gravidade, eu voto pela condenação do artigo denunciado com pena mínima de 4 anos. Obrigado, doutor Wesley. O relator propõe a condenação pelo 254A na pena mínima de 4 jogos. Doutor Tucunduva, como vota? Acompanho o relator. Obrigado, doutora Evandra. Acompanho o relator, presidente. Obrigado. Eu cumprimento o advogado também pela sua defesa, mas eu peço vênia e acompanho o relator pelo seu voto. Então, por unanimidade, fica aplicada uma sanção de 4 participas de suspensão em razão da aplicação do artigo 254A do CBJD. Assim eu declaro o resultado dessa votação. Passo agora à pauta ordinária, sem mais preferências, e voltamos ao item... Obrigado, senhores, estão dispensados. O item 3 de pauta, processo 900... Então, doutor Wesley, por favor, declaração de voto. Passo ao item 3 de pauta, processo 908/2024, relator doutor Ricardo Tucunduva, que está com a palavra desde já. Muito obrigado, senhor presidente. Partida do Campeonato Paulista Sub-11, realizada no dia 4 de agosto de 2024, a Flamengo contra Aster Itaquá. Consta da denúncia que a agremiação do Aster Itaquá teria infringido o artigo 214 do CBJD por não ter fornecido os documentos no prazo previsto pelo regulamento específico do Campeonato Paulista de Futebol Sub-11 e Sub-12. A defesa escrita é esse relatório. Obrigado, doutor Ricardo. Passo a... Tem prova de vídeo também? Vamos exibir então, João? Vamos exibir o vídeo, aí eu passo a palavra à Procuradoria, aí o doutor Ricardo faz um resumo da defesa escrita e a gente passa ao voto. Alguém conseguiu entender? Alguém conhece o sistema? Está satisfeito, relator? Eu estou satisfeito. Está ótimo. Passo a palavra à Procuradoria. Bom, presidente, tendo em vista que houve o descumprimento do regulamento, a perda de prazo é evidente, mesmo que o vídeo não demonstre o contrário, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Obrigado, doutor Henrique. Passo a palavra agora ao procurador para o resumo da defesa escrita e, na sequência, já pode proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. A defesa do doutor Breno Costa Ramos Tanuri, ela diz que supostamente havia
atraso na documentação. Porém, eu vou abrir aspas aqui para citar a parte principal dessa defesa do meu modo de ver, que é: a agremiação anexou tempestivamente todos os documentos relevantes dos atletas que fariam parte do elenco para a competição. Contudo, agindo de boa fé e com ânimos de realizar os devidos registros, como o Aster ainda não possuía disponível os contratos federativos devidamente assinados, a agremiação compreendeu que, em vez de enviar a versão sem assinatura, só para preencher os requisitos, o ideal seria aguardar o recebimento das versões assinadas dos contratos. Ao final, pede que não seja em curso no artigo 214 do CBJD, requerendo a absolvição do Clube Aster e subsidiariamente que seja considerada de pequena gravidade, de modo que seja aplicada a sanção de pena de multa pecuniária no menor patamar permitido pelo artigo 214 do CBJD. E também que seja observada a atenuante do artigo 182 do CBJD. Sendo essa a defesa. Obrigado. Pode proferir seu voto também, doutor. No meu modo de ver, a própria defesa assume que não cumpriu efetivamente todos os requisitos do regulamento e, portanto, o meu voto é como em curso, sim, no artigo 214 do CBJD, lembrando que não foi apenas de um atleta, foram inúmeros atletas que não estavam regulares, de modo que, atendendo o artigo 214, o meu voto é pela perda dos pontos em relação a essa partida, bem como uma multa de R$ 1.000, que com a aplicação do artigo 182, eu estipulo em R$ 500. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Com voto, doutor Wesley. Obrigado, doutor Wesley. Com voto, a doutora Evandra. Obrigado, presidente. Eu acompanho o relator. Eu cumprimento o relator pelo seu voto e também acompanho. Então, por unanimidade, fica aplicada uma multa de R$ 500 e a perda dos pontos. R$ 500 mais a perda dos pontos da partida. Presidente, eu vou querer o acórdão, por favor. Registrado o pedido do acórdão. Próximo processo, item 4 de pauta, processo 909/2024, relatoria doutor Ricardo Tucunduva novamente, passo ao doutor a palavra. 909 de 2024, o item 4 da pauta. Senhor presidente, partida realizada no dia 4 de agosto de 2024, do Paulista Sub-11, Independente contra Inter Limeira. Consta da denúncia que a agremiação do Independente teria infringido o artigo 191, inciso 3 do CBJD, descumprindo o regulamento específico do campeonato, que estabelece o pagamento dos encargos da arbitragem como obrigação do clube mandante. Além disso, como em curso no artigo 214 do CBJD, que não teria cumprido o regulamento específico do Campeonato Paulista de Futebol, não tendo entregue a tempo a documentação dos atletas conforme o prazo estipulado pela federação. É esse o relatório, senhor presidente. Obrigado. Não tem defesa escrita nem prova, né? Não. Então, com a palavra a Procuradoria. Presidente, nesse caso, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Obrigado, doutor Henrique. Passo a palavra ao doutor Rafael pela defesa. Presidente, em relação à denúncia do 191, o pleito vai ser a aplicação da pena mínima. Eu acho que aqui a prova seria material, a agremiação não juntou um comprovante, então aplicação da pena mínima com benefício do artigo 182. Já em relação à denúncia do 214, só um minutinho, presidente.
Eu vou requerer, na verdade, para desclassificação para o artigo 191, que é deixar de cumprir, né? Acho que a denúncia ela é clara nesse sentido, né? Ela fala que a agremiação ela não cumpriu, né, o regulamento da competição. A defesa entende que, neste caso, está melhor capitulado no artigo 191. Caso não for esse entendimento de Vossa Excelência, eu vou chamar a atenção para o artigo 170 do CBJD. O artigo 170, ele traz as infrações disciplinares previstas neste código, corresponde às seguintes penas, certo? Então, o inciso 5º, perda de pontos. Então, a perda de pontos, ela é uma pena. Eu acho que isso está claro, né? É indiscutível. Aí, indo para o artigo 182, ele coloca o seguinte, ó, as penas previstas neste código. Que penas? Todas aquelas do artigo 170, inclusive a perda de pontos. Né? Então, as penas previstas neste código serão reduzidas pela metade quando a infração for cometida por atleta não profissional ou por entidade que participe de competição que congregue exclusivamente atletas não profissionais. Então, caso não seja o entendimento da desclassificação, eu vou requerer pela aplicação da pena mínima na esteira do julgamento passado e, em relação à perda de pontos, para que seja aplicado o benefício do artigo 182 também. Né? Veja, o 182A, lá, ele deixa claro que o 182A ele é só para penas pecuniárias. Né? Ele coloca os elementos, além dos elementos de dosimetria previstos nesse capítulo, a fixação das penas pecuniárias. O que a gente não pode, que a gente não vê isso no 182. Então, por essas razões, eu vou requerer a aplicação da pena mínima com o benefício do artigo 182 também. Esse é o pleito. Obrigado, doutor Rafael. Passo a palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento o doutor Rafael pela explanação e pelo sempre conhecimento da lei que trabalha há tantos anos aí na Justiça Desportiva. E passo, então, ao meu voto. No meu modo de ver, já algumas vezes julguei alguns casos da taxa de arbitragem, que quando não é cumprida, que no meu modo de ver é uma responsabilidade do clube e é sério, né? Nossos árbitros, eles já não são reconhecidos e não são tratados de acordo com uma função tão difícil como essa, e de modo que eu voto como incurso sim no artigo 191, inciso 3, e estipulo uma multa e como a agremiação é reincidente, estipulo uma multa de R$600 e aplico 182, artigo 182, ficando em R$300. Já em relação ao artigo 214, o meu voto é sim pela caracterização desse artigo e aplico a perda dos pontos de acordo com o que foi solicitado pela defesa, porém, nesse caso, como o clube perdeu a partida, seria, enfim, não haverá exatamente a perda dos pontos, mas, então, no modo também, como foi decidido no processo anterior, eu estipulo uma multa de R$1.000, aplicando o artigo 182, ficando em R$500. É o meu voto. O relator propõe, então, uma sanção de R$300 por infração ao inciso 3º do artigo 191 e o que seria a perda de pontos do artigo 214, por infração ao artigo 214, tendo em vista que o clube não ganhou a partida, então ele propõe, já considerando as questões atenuantes, uma pena de R$500, correto? Então, como vota o Dr. Wesley?
Doutor Wesley, como vota a doutora Evandra? Obrigado, presidente. Eu acompanho o relator na íntegra. Obrigado, doutora Evandra. Bom, então eu acompanho o relator também e por unanimidade fica a aplicação das seguintes sanções. Em relação às ocorrências que infringem o artigo 91, uma multa de R$300. Em relação à agremiação por infração ao 214, uma pena de R$500 em substituição ao que seria uma perda de pontos pela impossibilidade dessa. Passo então ao número 5 de pauta, que é o processo... Presidente, primeiro para cumprimentar a todos e novamente vou pedir o acórdão. Obrigado, Tony. Então, por favor, todos com dúvida, deixar ali consignado o pedido da Procuradoria. Item 5 de pauta, processo 910/2024, relatoria também do Dr. Ricardo, e eu passo a palavra desde já. Senhor presidente, partida realizada Paulista Sub-12, no dia 4 de agosto de 2024, a agremiação do Flamengo contra a Aster Itaquá. Consta da denúncia que a agremiação do Aster Itaquá teria infringido o artigo 214 do CBJD, pela agremiação não ter cumprido o regulamento específico do Campeonato Paulista Sub-11 e Sub-12. É esse o relatório, tem defesa escrita nos mesmos termos do processo 908, que são apenas as duas categorias distintas. É esse o relatório. Tem o videozinho também lá do sistema? É o mesmo vídeo. Interessa ver? Não interessa, né? Então, se o doutor puder já fazer... desculpa, palavra com a Procuradoria. Bom, trata-se de um caso semelhante ao 909, se não me engano. 908. 908, se não me engano, perdão. Nesse sentido, a Procuradoria reitera os termos da denúncia para que seja aplicado o artigo 214. Obrigado, doutor Henrique. Passo a palavra ao relator e peço para que faça um resumo da defesa escrita e, na sequência, não precisa nem passar, já pode concluir e partir para o voto. Senhor presidente, a defesa escrita é a mesma defesa do processo 908, que, em resumo, pede a desclassificação, a primeira absolvição, depois a desclassificação no referido artigo 214 do CBJD. Eu passo ao meu voto, que é um caso realmente idêntico ao anterior, de modo que eu voto como incurso no artigo 214 do CBJD, estipulo multa de R$1.000, aplicando o 182, fica R$500 com a perda de pontos. Eu vou preparar o acórdão, doutor. Agradeço. Obrigado, doutor Tucanduva. Passo a palavra ao doutor Wesley. Doutora Evandra. Obrigada, presidente. Acompanho o relator na íntegra. Eu acompanho o relator também. Pergunta à Procuradoria se tem alguma manifestação a fazer. Presidente, vou pedir o acórdão, por favor. Obrigado, doutor Henrique. Declaro, então, a sanção de R$500 por infração ao 214 CBJD. E passo ao próximo processo, que é o item 6 de pauta, processo 911, e passo ao relator, doutor Wesley. Doutor Rafael vai definir. Não, só para saber, tem defesa escrita ou é ele? Porque a gente espera ele chegar. Então, doutor Rafael já está aqui. Por favor, desculpa, doutor Rafael, eu acabei de apregoar o item 6 de pauta, o 911/2024, com a palavra o relator, doutor Wesley. Alex Gironi, foi expulso da arrancada de maneira de reais do adversário. De bola, conseguiu atingir o artigo. Ele deu amarelo,
foi incluso no artigo 204, parágrafo 1º do relatório. Muito obrigado, doutor Wesley. Passo a palavra à Procuradoria. Presidente, teremos vídeo nesse caso ou não? Eu acho que não tem. Tem aqui nos autos? Não vi. Cadê? Não. Palavra do doutor Rafael. Presidente, caso do segundo cartão amarelo, a gente está aí num lateral, um zagueiro. Deu uma entrada de maneira temerária. Veja, o árbitro relata aqui que não foi violenta, né? Não foi com força excessiva, imprudente. Foi uma temerária. A gente sabe que o futebol é um esporte de contato. Mas o árbitro mesmo, na análise da partida, ele verificou que não era caso de vermelho, era caso de amarelo. Em que pese tem atendimento médico, fato que o atleta ainda permaneceu na partida. Então, o pleito é a aplicação da pena mínima convertida em advertência, uma vez que o denunciado ele é primário. Esse é o pleito. Obrigado, doutor Rafael. A palavra está com o relator. Muito obrigado. Doutor Wesley propõe a desclassificação do artigo 254, parágrafo 1º para o artigo 250, com uma pena de advertência. Como vota o doutor Ricardo Tocunduva? Acompanho o relator, senhor presidente. Como vota a doutora Evandra Boteon? Eu acompanho o relator, presidente. Obrigado. Cumprimento o relator pelo voto. Também o acompanho. Então, por unanimidade, fica desclassificado do artigo 254, parágrafo 1º para o artigo 250, com a aplicação de uma sanção de advertência. Próximo processo, item 7 de pauta, processo 912/2024, relatoria doutora Evandra Boteon, que passo a palavra desde já. Está com a palavra, doutora. Obrigada, presidente. É um jogo da Copa Paulista Profissional entre Barretos e Monte Azul, no dia 9/8/2024. A Procuradoria oferta denúncia em face do senhor Lucas Gabriel dos Santos, pelo artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1, da equipe Monte Azul. Conforme o relato do árbitro, após ser advertido anteriormente por conduta antidesportiva, por desrespeito ao jogo, a seu adversário, expulso por calçar seu adversário número 14, senhor Natan do Prado, de forma temerária na disputa de bola. Muito obrigado, doutora Evandra. A Procuradoria está com a palavra. Obrigado, presidente. Tendo em vista que foi relatado na súmula pelo árbitro, a Procuradoria vai retirar os termos da denúncia. Obrigado, doutor Henrique. Passo a palavra ao doutor Rafael. Presidente, eu vou requerer pela aplicação da pena mínima convertida em advertência, levando em consideração o relato da súmula. Você vê, não uma relata de atendimento médico. No caso do segundo cartão amarelo, a gente está falando de um zagueiro aqui, né? Então, o ocorrido se deu aos 75 do segundo tempo, e foi na disputa da bola, né? Então, pleito a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Obrigado, doutor Rafael. A palavra está com a relatora. Obrigado, presidente. Obrigado, doutora Evandra. Proposta da relatora, a desclassificação do 254 para o 250, com uma pena de advertência. Como vota o doutor Wesley? Como vota o doutor Ricardo Tocunduva? Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado. Também cumprimento a relatora pelo seu voto e acompanho. Então, por unanimidade, fica desclassificado a sanção do artigo 254, parágrafo 1º para o artigo 250 e aplicada uma sanção de advertência. O oitavo já foi julgado, que é o terceiro de preferência. Passamos agora ao item 9 de pauta, processo 914 de 2024. Relatoria da doutora Evandra também, por favor, já está com a palavra. Obrigado, presidente. Processo 914 de 2024, jogo Copa Paulista Profissional, jogo entre Rio Branco e São Bento. A Procuradoria
Ofeta denúncia em face do senhor Fábio Guedes Vicente dos Santos, pelo artigo 258 do CBJD, da equipe Rio Branco. O relato do árbitro, por discordar das decisões da arbitragem, por falar as seguintes palavras, abre aspas. Quero ver vocês, não vão afinar no segundo tempo. Informa ainda que mesmo após, fecha aspas, informa ainda que mesmo após o término do primeiro tempo, vem em direção à arbitragem questionando sua expulsão, sendo contidos pelos seus colegas. A agremiação tem algumas infrações, mas não diz respeito ao atleta. Em específico, é esse o relatório. Obrigado, doutora Evandra. Passo a palavra à Procuradoria. Presidente, tendo em vista o que foi relatado na súmula e a questão da não cumprimento do regulamento específico, reitero o serviço da denúncia. Obrigado, doutor Henrique. Passo a palavra ao doutor Rafael. Tem defesa escrita? Isso, não. Tem mais uma capitulação, me desculpa. perdoe. Por favor, pode complementar. A agremiação Rio Branco consta em relatório do jogo a informação que havia somente um chuveiro quente disponível para utilização do vestiário da equipe de arbitragem. O desrespeito determina o caderno de infraestrutura, sendo capturado pelo 191, inciso 3º do CBJD. Esse é o relatório. Agora sim, doutora Evandra, obrigado. Procuradoria deseja fazer nova manifestação? Não, como já foi dito, presidente, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Muito obrigado, doutor Henrique. Doutor Rafael, agora sim com a palavra. Presidente, veja, em relação ao Rio Branco 191, o fato de ter um chuveiro quente, eu só vou chamar a atenção pelo artigo. Não? Eu não achei aqui. Não. O meu também não tem. Tem? Ah, é que o meu não. Ah, eu tô olhando pela pasta, não tem o meu. A pasta não tem. Ah, então, desculpa. Eu olhei aqui, mas. Então, se a relatora quiser um tempinho aí só para dar uma olhada e fazer um breve resumo de cada uma das defesas, eu peço licença, eu vou buscar água e volto ao tempo dela resumir um pouco as duas defesas e ela já nos apresenta e a gente segue o julgamento. Doutora Evandra, no seu tempo, quando estiver confortável, me avise e a gente faz o resumo das defesas escritas. Resumo Então, da por favor, com a defesa. palavra. Presidente, o resumo da defesa em face do senhor Fábio Guedes Vicente dos Santos. A defesa alega que o preparador de goleiro já está totalmente arrependido da sua atitude, alega que foi um jogo nervoso, que ele não estava em bom dia por problemas pessoais, mas que não deveria ter, isso não deveria ter afetado esse comportamento, e ele admitiu o erro. Alega que a reclamação não foi desrespeitosa, sem intenção de atingir as pessoas da equipe da arbitragem. Quanto ao Rio Branco, que foi denunciado pela falta de água aquecida no chuveiro dos árbitros, conforme relatório do jogo, eram 2 chuveiros aquecidos, mas tinha apenas um, que tal chuveiro estava funcionando perfeitamente, e o clube apenas tomou conhecimento daquele fato naquele momento. Assim, já providenciara a troca do registro do chuveiro e já encontra em perfeitas condições. Essa é a síntese da defesa, presidente. Obrigado, doutora Evandra. Pode proferir seu voto. Quanto ao treinador,
Presidente, quanto ao treinador, conforme eu vou tipificar ele em curso no 258 do CBJD, desclassificando para advertência. E quanto à agremiação, no 191, do inciso 3, multa pecuniária de R$300. É assim que voto, presidente. Muito obrigado. Em relação, então, ficou R$300 em relação a Ao 191, 191. agremiação. E ao senhor Fábio, o treinador de goleiros, 258, convertido em advertência. Advertência. Como vota o Dr. Wesley? Muito obrigado, Dr. Wesley. Como vota o Dr. Tucunduva? Acompanho o voto divergente, senhor presidente. Obrigado. Cumprimento a relatora. Peço vênia para também acompanhar o voto divergente. Então, fica proposto por unanimidade uma pena de R$300 pela infração ao 191, inciso 3º, e uma pena de uma partida de advertência por infração ao 258. Como declaro o resultado por maioria de votos nessa segunda sanção. Passo agora ao item 10 de pauta, processo 915/2024. Relator Dr. Ricardo Tucunduva, para quem passo a palavra desde já. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pela Copa Paulista Profissional. A agremiação do Vossen contra o Votuporanguense. Partida realizada dia 8 de agosto de 2024. Consta da denúncia que o atleta da equipe do Vossen, André Domingues Vitoriano, teria infringido o artigo 258 caput do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que, após ser advertido anteriormente por reclamar de decisões da arbitragem, cometeu infração na comemoração do gol, tirando a sua camisa. É esse o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Tem defesa escrita ou não? Não. Doutor Rafael. Não, desculpa. Procuradoria com a palavra. Presidente, tendo em vista o relatado em súmula, a Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia. Muito obrigado, doutor Henrique. Doutor Rafael com a palavra. Presidente, eu vou requerer pela absolvição. Né? E eu questiono Vossa Excelência, assim, qual foi a infração ética, a infração disciplinar cometida pelo atleta? Veja, não consigo enxergar a infração disciplinar. Né? O atleta, ele comemorou o gol, ele fez o gol, né? Aos 4 minutos do acréscimo do segundo tempo. E aí, né, no momento ápice do futebol, nos acréscimos, que tirou a camisa e acabou tomando um amarelo, mas não há infração disciplinar na conduta do atleta. Então, o pleito é pela absolvição. Caso não seja esse o entendimento, a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Muito obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, meu voto é sim, como em curso no 258, por assumir conduta contrária à disciplina, tendo em vista que o regulamento é específico nesse ponto, e em razão da sua primariedade, eu dou uma partida convertida em advertência. Muito obrigado, doutor Ricardo. Propõe uma partida de suspensão convertida em advertência. Como vota o doutor Wesley? Como vota a doutora Evandra? Acompanho o relator, presidente. Muito obrigado a todos, eu também acompanho. Então, por unanimidade, fica aplicada uma partida convertida em advertência. O processo 11 está adiado. Então, passamos agora ao processo 12 da pauta, que é o 917/2024. Relatoria do Dr. Wesley. O Dr. Wesley está com a palavra.
fez, né? Foi considerado uma súmula que o falar do esporte liberação. Uma frase a partir do nosso, não da ausência também. Citação ao artigo do 7 é o relatório. Presidente, informação. O time da Navi, a questão de defesa, relaxa. Mas eu não sei. Será que é falha no sistema ou é do defensor? Então é responsabilidade nossa, né? Tá bom, então vamos pedir para adiar e aí alguém entra em contato, é assim que funciona? Então 917 vai ser adiado, é isso? O 12 de pauta, 917. Põe adiado a pedido de alguém ou não? Só põe adiado? Adiado. Passo então ao item 13 de pauta, processo 919/2024, relatoria da doutora Evandra, que está com a palavra. Obrigada, presidente. Paulista Sub-11 e 9 Futebol Tech contra a Comercial de Ribeirão Preto. Partida realizada em 11/8/2024. A Procuradoria oferece denúncia em face do primeiro infrator, senhor Bruno Roberto Oliveira, pelo artigo 258 caput, da equipe comercial de Ribeirão Preto. Relatório do árbitro por responder o senhor Claudinei da Silva, técnico da equipe 9 Futebol Tech, com as seguintes palavras, abre aspas, vai se foder você, vai tomar no cu, para de reclamar você, só enche o saco. Após a expulsão, o mesmo se retirou do campo. O segundo, infração referente ao senhor Claudinei Brito da Silva, no 258 caput, do I9 Futebol Tech, por proferir as seguintes palavras para o auxiliar técnico da equipe comercial Futebol de Ribeirão Preto, senhor Bruno Roberto Oliveira, vai, abre aspas, vai tomar no cu, vai se fuder, só reclamar. Após ser expulso, saiu de campo normalmente. É isso? Ambos não possuem antecedentes, é esse o relatório, presidente. E possui defesa escrita do I9 Futebol Tech. Tem vídeo, algo para ser apresentado? Não, será? só defesa escrita. Então eu vou passar a palavra à Procuradoria, depois a senhora tem a oportunidade de fazer um resumo da defesa escrita e já proferir o voto. Então, com a palavra a Procuradoria. Tá, então nós vamos passar a Procuradoria de qualquer forma, depois eu passo ao doutor Rafael e depois faz o resumo da defesa escrita e o voto. Então, com a palavra a Procuradoria. Presidente, tendo em visto que foi relatado em súmula o conflito entre esses profissionais e os clubes, esta clara infração ao artigo 258 do CBJD, portanto, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Muito obrigado, doutor Henrique. Passo a palavra agora ao doutor Rafael, para fazer a defesa do senhor Bruno. É isso, né? O doutor Rafael faz do senhor Bruno, né? Presidente, A eu vou escrita do senhor requerer, Claudinei. eu vou requerer pela aplicação da pena mínima, levando em consideração as palavras que foram proferidas aí, o pleito é a aplicação da pena mínima. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Evandra, para um resumo da defesa escrita
do senhor Claudinei. Presidente, a defesa escrita alega que, em momento algum, cometeu infração, principalmente na hipótese especificada na denúncia, que teria supostamente, conforme a súmula, o treinador teria sido expulso por supostamente ter insultado o técnico do comercial, bem como a verdade da interpretação do árbitro da partida é um tanto quanto desproporcional, tendo em vista o contexto fático. Repugna pela absolvição. Se não for esse entendimento, então somente pela pena de advertência. Obrigado, pode proferir seu voto também. Excelência, pelos fatos narrados, ambos foram expulsos e saíram normalmente da praça de desporto, tendo em vista que não são reincidentes, são primários. Eu 258 caput, pena mínima convertida em advertência para ambos os denunciados. Obrigado, doutor Evandro. Então, a proposta nos dois casos é a pena de uma partida convertida em advertência. Como vota o doutor Wesley? Obrigado. Como vota o doutor Ricardo? Peço vênia também para a digna relatora e cumprimento o Dr. Wesley pelo voto, porque me parece que exatamente, eu penso exatamente da mesma forma que numa partida sub-11, aqueles que estão lá para ensinar e para passar bons exemplos têm um compromisso ainda maior de se portar de forma adequada, de modo que eu acompanho o voto divergente. Obrigado, doutor Tucunduva. Eu peço vênia à relatora também, mas meu posicionamento é conhecido nesse sentido, pelos argumentos aqui já trazidos, os quais eu adiro. Também aplico 2 partidas de suspensão. Então, fica por maioria de votos proposta uma pena de 2 partidas ao senhor Bruno Roberto e ao senhor Claudinei Brito Silva. E assim declaro o resultado desse julgamento. Não havendo mais processos na pauta do dia, declaro encerrada a presente sessão e os procedimentos adequados da secretaria para sua finalização. Obrigado a todos. Tenham um ótimo final de dia. Obrigada, igualmente.